terra. Conflitos e violências contra homens do campo têm crescido de forma desenfreada. Sobre esse assunto, eu converso com a Esther Hoffmann, que é dirigente do MST. Esther, é um prazer falar com você. Qual a real situação do homem do campo hoje? Então, nós do Movimento Sem Terra temos identificado que as principais causas desses conflitos, das mortes, dos assassinatos que têm ocorrido no campo, principalmente então, a impunidade dos assassinos e a ausência de políticas para a reforma agrária. Então, hoje no Brasil, nós temos inúmeros conflitos, que atingem desde os quilombolas, os trabalhadores rurais e as trabalhadoras, também os indígenas, e presenciamos nesse ano o massacre que teve em Colniza, no Mato Grosso do Sul, onde 9 trabalhadores foram assassinados brutalmente, com os indígenas Gamela do Maranhão, os conflitos do Pará, e aqui em Minas Gerais também, nesse ano a gente tem vivenciado conflitos, que deixaram mortos e pessoas feridas. Então, não só nesse ano, nós temos um caso emblemático também, que é o massacre de Felisburgo, que foram assassinados 5 trabalhadores em 2004. Teve-se o julgamento somente em 2013, onde o mandante do crime, Adriano Chafik, foi condenado a 115 anos de prisão e saiu em liberdade e continua impune até o dia de hoje. E esse ano, então, nós tivemos outros 2 conflitos, que resultaram em morte e pessoas feridas. Um deles aconteceu na cidade de Periquito, no assentamento Liberdade, onde Silvino Gouveia foi assassinado, com o que está por trás, são os conflitos de terra, foi assassinado dentro do assentamento. E aqui no norte de Minas, então na Fazenda Norte América, hoje acampamento Alvimar Ribeiro, onde residem 600 famílias. Nós tivemos no dia 9 de abril, então, 3 pessoas baleadas, inclusive uma criança, que foi baleada no rosto. E você sabe me dizer quais as causas desses conflitos? Então, isso que a gente tratava um pouco no começo, essa impunidade, de quem comete o assassinato, deixa o latifúndio, os jagunços, com o caminho aberto para continuar, tendo a segurança que podem cometer o crime, que podem cometer os assassinatos e que não vão ser punidos. E outra causa que a gente identifica é a ausência de política da reforma agrária. Então, o Brasil tem uma grande desigualdade, que é uma concentração de terra, onde 1% dos proprietários de terra concentram 50% do território nacional das propriedades. Então, enquanto houver essa desigualdade, essa concentração de terra, os conflitos continuam se acirrando. Eu converso agora com Alexandre Gonçalves, que é agente da CPT, que vai falar um pouco mais sobre como aconteceu e como foi o ato. Olha, hoje nós fizemos o ato em Capitão Enéas, foi um ato contra a violência no campo em defesa da reforma agrária. O porquê desse ato, de alguns anos para cá, principalmente da metade de 2015 e principalmente de 2016, está havendo um aumento muito assombroso da violência no campo. Em 2016 foram assassinados 61 trabalhadores envolvidos nesses processos de conflito no campo. E só nesse ano já foram 26 assassinatos, E as formas que foram agredidas essas pessoas causa um espanto para todo mundo e para a sociedade, porque teve agressões violentas, como no caso dos índios gamelas, que foram cortados os pulsos, as mãos foram decepadas, em Colniza as pessoas foram torturadas antes de morrer. No caso do companheiro do MST no Pará também aconteceu isso. Então a gente está vendo que além do avanço da violência, também está tendo esses requintes de crueldade, Então a nossa preocupação é muito grande. E a leitura que a gente vem fazendo é que depois desse governo ilegítimo do Fernando Temer, a classe ruralista se sente mais à vontade de avançar contra os trabalhadores. E por outro lado, a reforma agrária, que é uma política que nunca andou no nosso país, Hoje a gente tem uma estrutura fundiária que é a mesma da colônia, Onde
poucas pessoas concentram grande parte da terra. Então esses conflitos eles sempre vão continuar enquanto o governo não fizer a reforma agrária. Então o grande causador também de tudo isso é o Estado, né, que tanto o judiciário, quanto o legislativo, quanto o executivo não executa a reforma agrária, sempre concentrando a terra na mão de poucos fazendeiros poderosos que vêm destruindo o meio ambiente, que vêm assassinando os indígenas, os quilombolas, os sem terra, né? Então essa foi o motivo da gente organizar esse ato aqui em Capitão Enéas. Tá certo? E como você vê que pode ser solucionada essa questão da reforma agrária e das agressões ao homem do campo também? Olha, o problema vai se resolver quando o governo fizer a reforma agrária, né? A gente anda aqui, principalmente aqui na nossa região no norte de Minas, a gente vê a quantidade de terra sem ninguém. Né, muitas terras abandonadas, muitas terras que às vezes têm alguma atividade econômica, mas extremamente degradante, que não gera emprego, como por exemplo o eucalipto e a criação de gado de forma extensiva. Então, de um lado, o governo realmente fazer a reforma agrária, porque é um direito do trabalhador isso, né? E do outro lado é a questão da impunidade. As pessoas matam, as pessoas dão tiro, como no caso recente aqui em Capitão Enéas, e não acontece nada com elas, né? Um outro exemplo é em Unai, né? Os assassinos dos fiscais do Ministério do Trabalho até hoje estão soltos, né? Estão em liberdade. Então, de um lado é impunidade e de outro tem que fazer a reforma agrária, tem que distribuir as terras e regularizar a terra também para as populações tradicionais. E o que a gente vê é que nesse governo ilegítimo do Temer existe um avanço muito grande contra os direitos dos trabalhadores, seja dos trabalhadores do campo, como também das populações tradicionais. Tem uma série de estratégias legais para poder tirar o direito dos indígenas, dos quilombolas, ao acesso aos seus territórios tradicionais. Tá certo, muito obrigada pelas informações. Eu volto na semana que vem com mais entrevistas e mais informações. Até lá! A sua revista Gerais de hoje vai ficando por aqui, mas com a certeza de que você gostou. Lembrando que no